Imagine viver em um mundo onde tudo parece desmoronar ao seu redor, onde a dor da rejeição, a ausência de amor e a incerteza do futuro tentam apagar qualquer esperança. Agora imagine que, mesmo assim, uma alma decide não apenas sobreviver, mas se tornar luz para milhares de outras pessoas. Essa é a história de Luísa de Marillac, uma mulher que nasceu em meio às sombras, mas escolheu caminhar rumo à santidade com uma força que desafia qualquer lógica humana. Desde o primeiro momento, sua vida não foi fácil. Filha ilegítima em uma sociedade rígida e julgadora, Luísa cresceu carregando um peso silencioso, o de não pertencer completamente a lugar nenhum. Mas é justamente nesse cenário de dor que Deus começa a escrever uma das histórias mais impactantes de amor, entrega e transformação. E ao longo deste vídeo, você vai descobrir como uma menina marcada pela rejeição se tornaria uma das maiores forças de caridade da história da Igreja. Alguém que transformou sofrimento em missão e solidão em um amor que alcançou o mundo inteiro. Desde muito jovem, Luísa demonstrava uma sensibilidade espiritual incomum. Mesmo cercada por incertezas, havia dentro dela um desejo profundo de encontrar Deus, de entender seu propósito, de descobrir por que sua vida parecia tão diferente das outras crianças. Ela foi educada em um ambiente religioso, onde teve contato com a fé desde cedo, mas havia algo inquietante em seu coração. Uma pergunta que não a deixava em paz. Qual é o meu lugar no mundo? Essa inquietação crescia com o passar dos anos. Enquanto outras jovens seguiam caminhos claros, casamento, família, estabilidade, Luísa sentia que seu chamado era diferente, mas ao mesmo tempo, não conseguia enxergar com clareza qual era esse chamado. E essa dúvida começou a se transformar em angústia, em noites silenciosas de oração, em lágrimas que ninguém via. Porque às vezes, o maior sofrimento não é a dor visível, é a incerteza do próprio caminho. Em determinado momento, movida por esse desejo profundo de entrega, Luísa decidiu que queria se tornar religiosa. Era como se aquela fosse a resposta que seu coração buscava. Ela tentou entrar para um convento, acreditando que ali encontraria paz, sentido e direção. Mas o que aconteceu foi completamente diferente do que ela esperava. Seu pedido foi recusado. Aquela porta se fechou diante dela, e com isso, algo dentro de seu coração também se partiu. Imagine o impacto disso, quando você acredita que encontrou seu propósito, e de repente, tudo é negado. Luísa se viu perdida, confusa, sem entender os planos de Deus. E esse momento marcou profundamente sua vida, levando-a a uma crise espiritual intensa, onde sua fé foi colocada à prova como nunca antes. Sem o caminho religioso, Luísa acabou se casando com Antônio Legras. Foi um casamento que trouxe estabilidade, mas também novos desafios. Seu marido era um homem doente e frágil, e Luísa passou a viver uma rotina de cuidados constantes, responsabilidade e preocupação. Ao mesmo tempo, ela enfrentava uma luta interna profunda. Era como se sua alma estivesse dividida. De um lado, o dever da vida familiar. Do outro, um chamado espiritual que ainda ardia dentro dela, sem resposta. E essa tensão começou a gerar um sofrimento silencioso, uma espécie de escuridão interior que a consumia pouco a pouco. Ela amava sua família, mas sentia que havia algo mais, algo maior, algo que ainda não tinha sido revelado. Foi nesse contexto de dor e confusão que aconteceu um dos momentos mais decisivos de sua vida. Em um dia de Pentecostes, enquanto estava em oração, Luísa recebeu uma luz interior tão profunda, tão transformadora, que mudaria completamente seu destino. Ela compreendeu que Deus não a havia abandonado, que sua vida tinha um propósito e que, no tempo certo, tudo faria sentido. Essa experiência espiritual trouxe uma paz que ela nunca havia sentido antes. Não era uma resposta completa, mas era o suficiente para reacender sua esperança. E a partir daquele momento, algo dentro dela mudou. Ela deixou de lutar contra o desconhecido e começou a confiar. Alguns anos depois, sua vida daria uma nova reviravolta. Seu marido faleceu, deixando-a viúva com um filho pequeno. Mais uma vez, a dor entrou em sua história. Mas dessa vez,
Luísa não estava mais perdida como antes. Aquela experiência espiritual havia preparado seu coração. E foi nesse período que ela conheceu São Vicente de Paulo. Um encontro que não foi por acaso, mas claramente parte do plano de Deus. Vicente reconheceu em Luísa uma alma extraordinária, uma mulher com uma capacidade única de amar, servir e liderar. E ele começou a orientá-la, ajudando-a a canalizar toda aquela intensidade espiritual para uma missão concreta. Juntos, eles iniciaram um trabalho que mudaria a história da caridade. Luísa passou a visitar os pobres, os doentes, os abandonados, pessoas que eram ignoradas pela sociedade. Mas ela não apenas ajudava, ela se envolvia profundamente. Ela escutava, acolhia, cuidava com uma dedicação que ia além do comum. E logo percebeu que precisava de mais pessoas para essa missão. Foi então que surgiu algo revolucionário: a Fundação das Filhas da Caridade. Um grupo de mulheres que não viveriam enclausuradas em conventos, mas estariam no meio do mundo, servindo diretamente os necessitados. Essa ideia era completamente inovadora para a época. Mulheres religiosas que não estavam presas a muros, mas livres para ir onde a dor estivesse. E Luísa foi a grande formadora dessas mulheres. Ela não apenas organizava, ela ensinava, acompanhava, inspirava. Sua liderança era marcada por uma mistura única de firmeza e ternura. Ela exigia dedicação, mas também compreendia as fragilidades humanas, porque ela mesma havia passado por dúvidas, medos e quedas, e isso a tornava profundamente humana, e ao mesmo tempo, extraordinariamente forte. Com o tempo, o trabalho das Filhas da Caridade se expandiu. Elas cuidavam de doentes, acolhiam crianças abandonadas, ajudavam vítimas de guerras, atendiam os mais pobres entre os pobres. E tudo isso sob a direção silenciosa, mas poderosa, de Luísa. Ela não buscava reconhecimento, não buscava aplausos. Sua única motivação era o amor. Um amor que não era superficial, mas concreto, sacrificial, diário. Um amor que se traduzia em ações, em presença, em entrega total. E é justamente isso que torna sua história tão impactante, porque ela não apenas acreditava, ela vivia aquilo que acreditava. Mesmo com todo esse trabalho, sua vida não foi livre de sofrimento. Luísa enfrentou doenças, cansaço extremo, dificuldades internas e externas. Houve momentos em que tudo parecia pesado demais. Mas ela nunca desistiu, porque sua força não vinha dela mesma, vinha de algo maior. Vinha de uma confiança profunda em Deus, que foi construída ao longo de toda a sua vida. Aquela menina que um dia se sentiu rejeitada, agora era uma mulher que sustentava uma obra gigantesca de amor. Nos últimos anos de sua vida, já debilitada fisicamente, Luísa continuava acompanhando sua missão com o mesmo zelo. Mesmo com dores, mesmo com limitações, ela permanecia fiel. E essa fidelidade silenciosa talvez seja uma das maiores lições de sua história, porque ela nos mostra que santidade não é ausência de sofrimento, mas perseverança no meio dele. É continuar, mesmo quando tudo parece difícil. É confiar, mesmo quando não se entende. Luísa de Marillac faleceu em 1660, deixando um legado que atravessaria séculos. As Filhas da Caridade continuaram sua missão, espalhando-se pelo mundo inteiro, levando cuidado, dignidade e amor onde há dor. Mas mais do que uma obra, Luísa deixou um testemunho. Um testemunho de que nenhuma dor é inútil quando colocada nas mãos de Deus, de que nenhuma história está perdida, mesmo quando parece quebrada, e de que o amor verdadeiro tem o poder de transformar tudo. E talvez, enquanto você escuta essa história, exista algo dentro de você que também esteja buscando sentido, direção, resposta. Talvez você também tenha passado por rejeições, por dúvidas, por momentos em que tudo parecia incerto. Mas a vida de Luísa nos lembra de algo essencial. Deus escreve histórias incríveis com vidas imperfeitas. Ele transforma feridas em missão, lágrimas em propósito e dor em luz. E quem sabe, a sua história também esteja sendo escrita agora, mesmo que você ainda não consiga ver o final. Porque no fim, não é sobre ter tudo resolvido,
é sobre continuar caminhando. Não é sobre nunca cair, é sobre sempre levantar. E, acima de tudo, é sobre confiar que, mesmo nos momentos mais difíceis, existe um plano maior sendo construído. Silenciosamente, com amor, exatamente como foi na vida de Luísa de Marilac. Gostou do vídeo? Curte e compartilha, deixa seu comentário, para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigada pela sua atenção. Deus te abençoe, te guie e te guarde.